Pronto, boa tarde a, a todos. Vamos começar mais essa aula, em que a gente vai finalizar o método dos coeficientes a determinar. Então, o que é que a gente trabalha nesse método, né? Só para gente revisar mais um pouquinho. A gente tem que ter alguma equação que seja de segunda ordem, certo? Tem que ser uma equação que seja não homogênea, né? E que tenha coeficientes constantes. Então eu vou ter isso aqui, basicamente, do meu lado esquerdo. Do lado esquerdo, todos os meus coeficientes precisam ser números, tá? Constantes. Então não é mais o caso geral, em que a gente tinha uma função aqui, né? Que era p de x, né? E tinha uma função aqui que era q de x. Não é mais esse caso, não. Tem que ser com os coeficientes constantes. E do lado de cá a gente vai ter alguma, alguma função do lado direito, em que essa função aqui, ela podia ser de alguns tipos específicos. Ela podia ser uma função polinomial, certo? Ela podia ser uma função exponencial, ela podia ser uma função seno ou cosseno, tá certo? Mas a gente viu também que ela pode ser uma combinação dessas funções que tem aí. Combinações dessas. Então a gente podia ter literalmente de combinação linear, certo? Desses tipos aí, tipo somar um polinômio com um exponencial com um seno. E aí o que a gente fazia? A gente usava o princípio da superposição. Isso aí a gente viu na última aula. Se por acaso a gente tiver, certo? E isso que eu vou falar é algo que vale em geral, tá? Se eu tiver alguma equação assim, seja y duas linhas mais p de x vezes y linha, p de x vezes y linha, mais q de x vezes y, certo? Igual a uma soma de funções aqui do lado direito, por exemplo. Então, f1 de x mais f2 de x mais... Se eu quisesse colocar mais ainda, poderia, tá? Então, o que é que eu faço para resolver? Repara que aqui vale, no caso, mais... é mais geral possível, tá? Não preciso ter coeficientes constantes para usar aí o princípio da superposição, não, certo? Não vou precisar disso, não. Ter coeficientes constantes. Coeficientes constantes é só para o método dos coeficientes é, a determinar, mas o princípio da superposição, ele vale tanto se eu estiver usando coeficientes a determinar, quanto se eu estiver usando variação dos parâmetros, quanto se eu estiver usando algum outro método que eu venha a estudar ao longo da minha vida, tá? Então, o que é que a gente precisaria fazer aqui, né? A gente teria que a solução particular, ela seria uma soma de duas soluções particulares parciais, vamos dizer assim. Seria isso aqui, certo? Yp1 mais Yp2, onde eu posso dizer o seguinte, ó, que essa aqui, ela é solução particular de que equação? De y duas linhas mais p de x y linha mais q de x vezes y igual a f1 de x, certo? Então, eu olho só para a minha equação com essa função aí do lado direito, certo? E essa outra aqui, da mesma forma, essa aqui é uma solução particular da equação com a mesma coisa do lado esquerdo, então y duas linhas, mais p de x vezes y linha, mais q de x vezes y, sendo que do lado direito eu vou ter quem? Vou ter a f2 de x. Então, eu acho alguma solução que seja particular para essa parte aqui, acho uma solução particular para essa parte aqui, e a minha solução particular geral vai ser o quê? Vai ser a soma dessas duas. Isso aí é que é chamado de princípio da superposição. A gente mencionou esse princípio e ia resolver um exercício também que envolvia ele na última aula, certo? Então, o que é que a gente viu ainda mais, né? Que o chute que a gente dá, ele depende da função que tiver do lado direito. Se a função for polinomial de grau n, a gente chuta que a solução particular vai ser outro polinômio de grau n. Se a função do lado direito for um exponencial, a gente supõe que vai ser uma outra exponencial com o mesmo expoente.
certo? Então, se for, por exemplo, 10 vezes é, é elevado a menos x, a gente supõe que o chute vai ser a, certo? Algum coeficiente que eu vou determinar, vezes e elevado a menos x, tem que ser a mesma exponencial. Se do lado direito eu tiver um seno, certo? Ou se eu tiver um cosseno, então o meu chute vai ser ser uma combinação linear do seno e do cosseno lá desse ângulo que aparecer. Então, digamos que na minha f de x lá eu tenha tipo 3 vezes seno de 4x. Então, na minha solução particular, o que é que eu iria testar? Ia ser A seno de 4x mais B seno de 4x, certo? Se tiver um seno do lado direito, ou se tiver um cosseno lá, o chute que eu dou é uma combinação linear de um seno e de um cosseno do mesmo ângulo que aparecer. Tá bom, né? E essas combinações têm duas formas. A gente pode realmente estar adicionando as funções do lado direito, aí a gente usa o princípio da superposição, ou a outra opção é a gente multiplicar, certo? A gente multiplicar coisas no lado direito. Então, por exemplo, com esses produtos lá no lado direito. Então, como é que a gente faz? A gente já viu na última aula que a gente multiplica os, o, o, os chutes parciais, vamos dizer assim. Então, digamos, certo, por exemplo, que na f de x eu fiquei com o seguinte, ó, que eu tenho um polinômio multiplicado por algum exponencial. Então, vamos colocar, por exemplo, assim, ó, a n x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1, certo? Um polinômio, tá? Mais blá 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 até a zero vezes algum exponencial aqui. Então, o chute que a gente dá, como é que fica? Era outro polinômio, então a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, certo? Esses ANs maiúsculos aí são os que são as coisas que a gente vai ter que determinar, né? Vezes a mesma exponencial. Então, basicamente é isso. A gente multiplica o, 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 os chutes parciais. Se eu multiplicasse realmente esses chutes parciais, eu ia ter, né, que ter aqui, ó, uma outra constante, né? Então, digamos, vezes b vezes a exponencial. Sendo que esse b que está aqui, ele poderia ser absorvido pelas constantes que estão no meu polinômio. Então, eu já poderia pensar que as constantes que aparecem lá no polinômio já são multiplicadas é, 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 pelo beta, certo? Por isso que a gente não escreve esse b aqui. A gente só multiplica o polinômio, certo? Com a exponencial. Aquela constante que viria da exponencial, a gente já engloba ela nas constantes, certo? Nos coeficientes lá do polinômio. Então vamos ver agora outros exemplos, tá? Mas a ideia é essa: a gente vai multiplicar as soluções particulares que vão vir de cada é, é, parte aí, tá? E sempre que possível a gente vai fazer com que as constantes desnecessárias elas sejam absorvidas, porque imagina que a gente ficasse com um sistema que tivesse tipo a n vezes b, a n menos 1, certo? Vezes b, isso aí ia ficar meio complicado, porque não ia ser um sistema linear mais, a gente teria incógnitas que estariam multiplicadas, aí já fica mais difícil. Então, se a gente puder fazer com que as constantes sejam absorvidas dentro de algum outro pedaço da solução particular, a gente já faz isso porque garante que o sistema vai continuar linear quando a gente for resolver. Certo? Isso aqui foi uma revisão da última aula, eu sei que muita gente não assistiu, né, porque foi gravada com feriado, né? Então, certo, posso avançar ou alguém tem alguma pergunta sobre isso? A gente vai fazer mais dois exemplos agora que envolvem produtos do lado direito, tá certo? E aí depois a gente vai para ver as situações em que a gente sabe que o chute vai dar errado. Tá bom, vamos lá então. Então vamos para esse exemplo aqui. Tá, esse exemplo aqui vai ser o seguinte, ó.
vamos determinar quem quer uma solução particular para essa equação. É y duas linhas menos 5y' mais 6y igual a... Aí vamos multiplicar um exponencial por um seno, certo? Seno de 2 vezes x, certo? Eu não vou ficar mais me preocupando aqui com achar quem é a solução da homogênea, tá bom? A gente já tinha visto, né? Todos os exemplos que eu estou resolvendo aqui têm a mesma parte no lado esquerdo. Por quê? Porque a solução da homogênea vai ser sempre a mesma. Vai ser lambda 1 exponencial de 2x mais lambda 2 exponencial de 3x, certo? Mas aqui eu só quero determinar quem é a solução particular, certo? O que é que eu tenho que fazer, então? Eu vou supor que a minha solução particular, ela é o seguinte. Eu vou ver quem que seria a solução particular que viria da exponencial. Seria uma outra exponencial com o mesmo expoente. Então ia ficar o quê? Ia ficar A vezes E a menos X. E quem que seria a solução particular que viria do seno ali? Se tem um seno, na solução particular já tem que vir uma... Já vai ter que vir o seno e o cosseno, certo? Uma combinação... vai ter que vir uma combinação linear dos dois, coisa que a gente viu na última aula. Então fica B seno de 2x, certo? Mais C cosseno de 2x. Agora vê, esse A daqui, ó, a gente poderia jogar ele aqui para dentro e fazer com que ele fosse absorvido pelos coeficientes da combinação linear do seno e do cosseno. Beleza? E aí a gente poderia especificar agora que o YP seria o seguinte, ó, seria a exponencial, é a menos x, vezes a combinação linear, certo? Nova agora. Aí a gente poderia pensar, por exemplo, que a gente teria aqui A seno de 2x mais B cosseno de 2x. Só cuidado para não se confundir com a forma que eu estou escrevendo aqui, certo? É que esse A daqui, ó, não é o mesmo A que está aqui não, certo? E esse B que está aqui não é o mesmo B que está aqui. Eu só tô colocando os nomes que eu quiser aí para as constantes. Certo? O A da linha de baixo, ele é quem? Ele é o A vezes o B da linha de cima. E o B da linha de baixo é quem? Ele é o A vezes o C da linha de cima. Então, eu só estou repetindo a equação e repetindo os nomes das minhas constantes, certo? É algo que a gente já vinha fazendo de várias vezes ao longo do curso, né? Pronto, então esse é o YP aí que eu vou tentar determinar. Tenho que achar quem é o A e quem é o B, certo? No caso em que a gente fica com essas multiplicações, fica um pouquinho mais difícil de a gente resolver, não por ficar mais complicado, fica mais trabalhoso. Por quê? Porque agora, para determinar quem são as minhas derivadas aqui, né? As derivadas da solução dessa solução particular, eu tenho que fazer a regra do produto. Mas com paciência a gente consegue. Vamos ver. Então, quem é que é a primeira derivada aqui? Y, deixa eu fazer de azul também. Y P' vai ficar o quê? Pela regra do produto, eu vou ter que fazer a derivada da primeira função, que é menos E a menos x, vezes a segunda função, A seno de 2x, mais B cosseno de 2x. E aí, mais a minha primeira função, vezes a derivada da segunda função. Aí vai ficar o quê? Ó? A vezes derivada do seno de 2x. Aí vai dar 2 vezes A cosseno de 2x. Certo? Mais B derivada do cosseno de 2x. Então vai dar menos 2 vezes B seno de 2x. Certo? Se quiser, a gente já poderia organizar aqui, né? Ia ficar como? Ia ficar E elevado a menos x vezes quem que multiplica o seno de 2x. Aí, desse termo aqui, ó, eu tenho o sinal de menos e o A que aparece aqui. Então, fica menos A.
E do segundo termo, quem está com o seno é esse aqui, o menos 2b. Menos a menos 2b, seno de 2x. E quem que está aí com o cosseno de 2x? Daqui eu tenho o sinal de menos e esse b que está aqui. E daqui eu tenho 2 vezes a. Então, 2a menos b, cosseno de 2x. Fechei aqui, fechei aqui. Beleza? Essa é a minha derivada. Vamos para a segunda derivada agora. Tá? Já que as expressões elas vão ficar maiores, né? Então, se a gente puder organizar as expressões, já facilita muito, né? Para a gente não errar no meio do caminho. Então, quem é a segunda derivada? Y, P2 linhas. Aí eu vou vir aqui e vou aplicar a regra do produto mais uma vez, tá certo? Então vai ficar assim: menos E a menos X vezes tudo que está ali. Então, menos A menos 2B seno de 2x mais 2A menos B cosseno de 2x, certo? Agora, mais a exponencial vezes a derivada da outra parte. Aí, qual é a derivada da outra parte, né? A gente vai ter, ó, menos A com menos 2b vezes a derivada do seno de 2x. Aí, o 2 vai sair multiplicando, vai ficar menos 2a com menos 4b cosseno de 2x, certo? E mais 2 vezes a com menos b vezes a derivada do cosseno de 2x. Aí, na hora de derivar, vai sair um menos 2, né? Então, vai dar mais menos 4a mais 2 vezes b seno de 2x. Agora vamos organizar. Vai ficar assim, ó, exponencial vezes. Aí quem é que multiplica o seno é, é, de 2x? Daqui eu tenho ó, isso aqui com esse menos daqui da frente, né? Então a gente vai ficar com A somado com 2B. E aqui eu tenho esse outro termo. Então é menos 4A mais 2 vezes B. Organizando, vai dar A com menos. Com esse menos 4A aí, fica menos 3A. Mais 2B de novo, fica 4B. Então, o termo que eu vou botar aqui vai ser menos 3A mais 4B seno de 2x. Tá, e o que é que fica lá multiplicando o meu cosseno, né? Aí a gente vai ter, ó, esse termo aqui, ó, sendo que com o sinal de menos, aí fica menos 2A somado com B, e desse outro termo aqui vai ter isso. Então, menos 2A com menos 4B. Então, vai dar menos 2A com menos 2A de novo, vai ficar menos 4A, e B com menos 4B fica menos 3B. Certo. Então, a gente vai ter assim agora. Menos 4A com menos 3B cosseno de 2x. Agora foi. Pronto. Certo até aqui? Então, a gente tem que agora substituir lá na equação. Para impor que o YP ele realmente seja a solução. E aí a gente monta o sistema que aparecer e determina quem é A e quem é B. Vai, vamos lá. Então, agora, substituindo, se eu fizer YP duas linhas, menos 6 vezes Y. Eita, aqui é 5, né? Menos 5 vezes YP', mais 6 vezes YP, certo? Lembrando que isso aí tem que dar o quê? Tem que dar E a menos X seno de 2x. Aí vamos lá, ó. Quem é que é o YP duas linhas? Eu tinha anotado aqui. Então vai ficar o seguinte. E a menos X vezes menos 3A mais 4B vezes o seno de 2x
beleza? Mais fica menos 4A com menos 3B, cosseno de 2x. Vamos só conferir aqui para ver se está certo. Tá certo. Beleza? Isso aí é a minha segunda derivada, tá? Então, isso aqui veio para cá. Aí, menos 5 vezes a minha primeira derivada. Aí vai ficar E a menos x vezes menos A com menos 2 vezes B, seno de 2x, certo? Mais 2A menos B, cosseno de 2x. Tá, então menos A menos 2B, menos A menos 2B tá certo, e o outro seria 2 vezes A menos B, tá certo também. Mais, espera aí que tem gente entrando na aula aqui. Pronto. Mais, então pronto. Esse termo aqui, tá? Ele veio daqui. E o YP lá no fim vai ficar mais 6 vezes na solução particular da gente, que ela era o quê, ó? Ela era isso aqui. Então a gente vai ter E a menos x vezes A seno de 2x mais B cosseno de 2x. Só estou substituindo, certo? Sendo que para não precisar ficar indo e voltando toda vez aí para a tela anterior, eu já tinha os resultados aqui à minha disposição, tá? Então pronto, isso aqui tem que ser igual a E a menos x seno de 2x. Dá para a gente fazer agora o seguinte, ó, tem exponencial aqui, tem exponencial aqui, tem exponencial aqui, tem exponencial aqui. Simplifiquei todo mundo. Agora, o que é que a gente ficou? Do lado direito só tem um seno de 2x, né? De todo jeito, também pode dizer que aí tem aí num cosseno de 2x, né? Só que está multiplicado por zero, certo? E do lado esquerdo, o que é que a gente tem? Tem uma combinação linear do seno e do cosseno. Então a gente precisa agora organizar o lado esquerdo para ver quem são os coeficientes da combinação linear e quem é que multiplica o seno no final das contas e quem que multiplica o cosseno. Aí a gente iguala o que ficar multiplicando o seno do lado esquerdo ao que está multiplicando o seno do lado direito, que é 1 agora, né? E o que ficar multiplicando aí o cosseno do lado esquerdo vai ficar igual a quem está multiplicando o cosseno do lado direito, que não tem cosseno lá, né? É porque é zero. Aí fica o sistema com duas equações, certo? Uma vai ser para o coeficiente do seno, a outra para o coeficiente do cosseno, e duas incógnitas, que é o A e o B. Aí a gente resolve. Certo até aqui? Já convenci vocês que vai dar certo, né? Agora eu tenho que realmente mostrar é, as contas. Dúvidas até agora? Foi algo bem mecânico até aqui, né? A gente derivou e substituiu. Agora vamos organizar. Então vamos ver. Quem é que multiplica o seno? Vamos organizar aqui embaixo. Quais os coeficientes que a gente tem com o, o seno? A gente tem esse coeficiente aqui, tem esse coeficiente aqui, só que lembra que tem que multiplicar aí por menos 5, tá? E tem esse coeficiente aqui que eu vou multiplicar por 6. Então, vamos anotar aqui embaixo. A gente vai ficar com o seno de 2 vezes x. Aí o coeficiente vai ser o seguinte. Então, coeficientes. Com o seno, eu vou ter menos 3a somado com 4b, menos 5 vezes menos a menos 2b. Então, vai ficar mais 5a, tá certo? Mais 10 vezes b. E aqui, ó, 6 vezes a. Mais 6a. Então, organizando, a gente ficou com menos 3a, mais 5a deu 2 vezes a,
mais 6A deu 8A. Mais, pronto, 4B mais 10B ficou 14B. Beleza? Então, esse aí é o coeficiente do seno. Vamos ver qual é o coeficiente lá agora, lá do cosseno. Aí a gente vai ter, ó, esse aqui multiplicado por menos 5 e, e esse B aqui multiplicado por 6. Então vai ficar, ó, menos 4A menos 3B, menos 5 vezes 2 vezes A, então menos 10A, e menos 5 vezes menos B, então mais 5B. E aqui embaixo também, ó, B vezes 6, mais 6B. Então, menos 4A, menos 10A, ficou menos 14A, certo? E o outro eu tenho menos 3B, mais 5B deu 2 vezes B, mais 6B deu 8B. Então, ó, repara que isso aqui é um sinal que a gente acertou as contas, certo? Ó, ficou 8 aqui, e aqui a gente ficou com sinais opostos. Certo? Isso aí é sempre um indicativo que as contas a gente acertou, tá certo? Porque ficou bonitinho demais é, é, para estar errado. Beleza, então, na realidade, o que, que a gente ficou aqui, né? 8A mais 14B com seno, mais menos 14A mais 8B, vezes o cosseno de 2x, igual a 1 vez o seno de 2x, mais 0 vezes o cosseno de 2x. Aí monta o sistema agora, para a gente resolver. Então, que sistema vai ser esse? A primeira equação vai ser 8A mais 14B, coeficiente do seno de um lado, igual ao coeficiente do seno do outro lado, que é 1. Segunda equação, coeficiente lá do lado esquerdo, que fica com o cosseno, menos 14A mais 8B, igual ao coeficiente do cosseno do outro lado, que é 0. Certo? Agora é resolver, tá? É resolver isso aqui. Na segunda equação, ó, dá para isolar o é, 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 B, por exemplo, fica 8B igual a 14A. Então, o B vai ser quem? Vai ser 14A sobre 8. Espera aí que a caneta bugou. É, tem um botão aqui na caneta que se eu aperto nele sem querer, ela endoida, tá? Então fica 14A sobre 8. Simplificando, fica 7 vezes A sobre 4. Aí substitui aqui. Vai ficar, ó, 8 vezes A mais 14B, que é 7A sobre 4, né? 14 vezes 7 seria o quê? Seria 2 vezes 7 vezes 7. Tá? Então vai ficar 2 vezes 49, dá 98A. 98A sobre 4, igual a 1. Continuando, dá para simplificar, né? Então a gente vai ficar com 2 no denominador. Aqui fica 16A, mais aqui ficaria 49A, igual a 1. Então quem é que seria A? Esse 2 que está embaixo passa lá para cima multiplicando, fica 2 em cima. E embaixo fica 16 somado com 49, que dá 65. Então o A é 2 sobre 65. Beleza? E aí quem é que seria o B? B seria 7 sobre 4 vezes 2 sobre 65. Simplifico o 2 com esse 4 que tem embaixo. Então, o B vai ser quem? B vai ser 7 em cima sobre 130 embaixo. Beleza? E aí, agora terminou, né? Quem é que é a solução particular da gente? O YP vai ser A, né? Lembra que tem aquela exponencial ainda, então vai ser E a menos X. Ó, E a menos X aqui. Vezes A seno mais o B vezes o cosseno. Então ficou o A, 2 sobre 65 seno de 2x, mais B, 7 sobre 130
cosseno de 2x. Alguma pergunta, pessoal? Vê que não tem nada de novidade aí. É só contas maiores. Pode voltar um slide? Posso sim. É, era para esse slide? Ou era para o slide anterior? Pronto, beleza. Vamos fazer mais um exemplo aqui, tá? Na realidade, esse outro exemplo, ele é bastante parecido, porque ao invés de eu ter uma multiplicação de um exponencial com seno, eu tenho um exponencial com um cosseno. Então, basicamente, fica a mesma coisa, tá? Então, eu não vou resolver, certo, esse exemplo, porque as contas vão ser basicamente as mesmas. Esse exemplo que eu estou falando é o exemplo 2.3.12 lá do material. Mas o que eu vou fazer vai ser um exemplo que já ajuda vocês com as questões, com a última questão da lista, certo? Que é o seguinte, ó. Aí eu aconselho vocês que vocês leiam as questões da lista com bastante atenção, tá certo? Porque, ó, se liga, por exemplo, aqui, ó. Ó, determine a forma da solução particular prevista pelo método dos coeficientes a determinar, pelo método dos coeficientes a determinar para a seguinte equação. É y duas linhas menos 4 vezes y' mais 4y igual a x vezes e elevado a x vezes seno de x. Então tem um produto enorme aí, né? A gente está multiplicando três funções agora. Mas repara que eu não quero determinar quem que é a solução particular. Eu só quero determinar qual que é a forma que o método prevê. É exatamente o que tem uma questão lá da lista. Eu só quero a forma. Eu não quero que vocês calculem os coeficientes, não, tá? Isso é toda vez que eu boto uma questão assim, tem gente que tenta sair calculando os coeficientes, perde 200 anos. Pior é quando é, é, é uma. É, a gente está fazendo isso em um período que é remoto agora, né? Então vocês estão fazendo isso em casa. Mas imagina que fosse em uma prova presencial, que a pessoa não lê a, a questão direito, acha que precisa calcular os coeficientes, fica uma hora é, é, tentando calcular os coeficientes, não consegue, porque a derivada fica gigantesca, o sistema fica muito complicado. Termina que ela desiste de calcular, perdeu metade da prova e por algo que nem precisava fazer. Tá? Então, por favor, leiam os anunciados, tá? Então, ó, seguindo o que eu tinha falado antes, o que é que eu tenho que fazer aqui? A minha solução particular vai ser dada pela multiplicação das soluções particulares, certo? Parciais. Sendo que eu vou fazer com que as sempre que eu puder fazer com que alguma constante seja absorvida em alguma outra parte da solução particular, eu vou fazer isso, certo? Eu tenho que fazer isso, porque senão eu não iria conseguir resolver o sistema de equações depois, certo? Então, qual que é a ideia? Você multiplica as soluções particulares que vão vir do x, que vão vir da exponencial e que vão vir do seno. Depois você faz com que as constantes sejam absorvidas. Então vamos ver. O chute que a gente dá aqui vai ser o seguinte, ó. YP é igual a. Pronto, tem esse x aqui. Esse x é um polinômio que é do primeiro grau. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar ax mais b. Certo?
vezes a da exponencial. Vai vir o quê? Vai vir C elevado a x. Esse C aí a gente já sabe que ele não vai, tipo, durar muito tempo aí, né? Porque ele vai ser absorvido pelo polinômio. E no seno, o que é que fica? Aí tem que ficar essa combinação linear aqui, né? D seno de x mais E cosseno de x. A princípio é isso, tá? Mas vamos agora organizar para ficar exatamente no formato. Esse negócio que eu falo aí de você sai multiplicando tudo é a forma de se lembrar do que é que tem que fazer. Uma forma mais fácil de lembrar do que é que tem que fazer. Mas a forma certa mesmo é sem constantes supérfluas. Tá bom? Então vamos fazer com que as constantes desnecessárias elas sejam absorvidas. Então, a primeira coisa que eu poderia fazer seria me livrar do C que está aqui. Por quê? Por exemplo, a gente poderia fazer com que ele fosse absorvido pelos coeficientes desse polinômio. Então, aqui a gente já ignora e vamos ficar com yp igual ao seguinte. Ax mais b é elevado a x vezes d seno de x mais e cosseno de x. Até aqui, beleza, né? Eu fiz o C ser absorvido pelos coeficientes lá do meu polinômio que é de grau 1. Agora eu vou multiplicar o polinômio lá com a combinação linear. Então vai ficar assim, ó. Deixa a exponencial ela aqui na frente. E aí dentro aqui vai ficar assim, ó. A vezes D mais B vezes D seno de x, certo? Mais A vezes E. Eita, peraí que eu esqueci aqui o. Eita, que eu esqueci o x, né? Deixa eu ajeitar aqui. É ADX mais BD vezes seno de x, agora sim, mais AEX mais B vezes E cosseno de x. Aí agora cuidado, certo, pessoal? Vê. Aqui é uma única constante. Aqui, ó, esse negócio aqui é uma única constante. Esse aqui também é uma única constante. Então a gente poderia dizer que aqui é um A e aqui é um B. Agora, cuidado na outra parte. Ó. Esse daqui é uma única constante, beleza. Esse aqui também é uma única constante. Mas o detalhe é que esse coeficiente aqui não é o mesmo que está aqui, né? Em um eu tenho A vezes D, no outro eu tenho A vezes E. Então são constantes diferentes, certo? Então no A vezes E lá, a constante nova que eu vou colocar não vai poder ser a mesma que está no A vezes D, tem que ser outra. Estão entendendo? Então aí eu vou ter que colocar outra constante agora, certo? C, tá? Por exemplo. Da mesma forma, no B vezes E também é uma outra constante. Mas não é a mesma constante que está lá na outra parte. Porque lá eu tô com o quê? B vezes é, D, né? Em um é B vezes D, no outro é B vezes E. Então são constantes que são, que são diferentes. Estão entendendo? Dessa forma, ó, aqui eu vou botar um C aqui e um D aqui. Para a gente aglutinar, certo? As constantes desnecessárias. Mas vê que em um polinômio vão ter que ser certas constantes e no outro polinômio vão ter que ser outras constantes. Por quê? Porque essas constantes vêm de coisas diferentes. Vocês entenderam isso? Por favor, se manifestem. Beleza. Então, como é que vai ficar a resposta aqui? Tá bom? Então, aqui eu ainda estou com constantes desnecessárias, né? Então, também não vai ficar desse jeito. O chute mesmo que eu vou dar vai ser exponencial vezes um polinômio do primeiro grau vezes o seno, certo? Mais outro polinômio do primeiro grau vezes o cosseno. É como se, ó, os coeficientes da combinação linear, que antes eles eram constantes, certo? Agora eles viraram o quê? Viraram polinômios de grau 1. Beleza? Aí essa é a resposta.
Na última questão da lista, a resposta que eu quero é só algo assim, tá? Quando você achar quem é que é o formato do YP, aí você para, circula e diz que é a resposta. Não precisa calcular mais nada, não. Não precisa derivar, não precisa fazer mais nada. Para aí. Alguma pergunta, pessoal? Beleza. Então, agora a gente vai para a última parte desse assunto, que é quando o chute dá errado. Certo? Pronto. E quando o chute falha? Vamos entender o que é que acontece quando, para que o nosso chute dê errado, com esse exemplo aqui, tá? Pronto, o bom aí desse assunto é que dá para a gente explicar ele inteiro só com exercícios, porque nos exercícios aparecem as coisas interessantes também. Certo? Então vamos pegar essa equação aqui, certo? Y, duas linhas, menos 6 vezes y' mais 8y igual a 4 vezes elevado a 2 vezes x. Então vamos começar, certo, inicialmente aí, fazendo o chute da forma que a gente já tinha aprendido, certo? Seria o chute ingênuo aqui. Quem é que seria o chute ingênuo? Como do lado direito eu tenho uma função exponencial, então eu vou chutar uma outra exponencial com o mesmo expoente, certo? Então vai ser a vezes e elevado a 2 vezes x. Então vamos fazer aí os cálculos, né? Quem é que seria a minha derivada? Seria 2 vezes a é a 2 vezes x. E a segunda derivada seria 4 vezes a é a 2x. Substitui. Segunda derivada, aí fica 4a é a 2x, menos 6 vezes a minha primeira derivada, 2 vezes a vezes é a 2x, mais 8 vezes o y. Então, mais 8a é a 2x. Isso aí tem que ser igual a 4 é a 2x. Certo? Então, aqui eu fico com menos 12, né? Então, o que é que deu? A gente ficou com 4, menos 12 deu menos 8, mais 8 deu 0. Tá? Então, tudo isso aqui deu 0. E aí, a gente eliminou, certo, o coeficiente que a gente queria determinar. Ou seja, esse chute vai dar errado. A gente não tem como resolver desse jeito. Todo mundo entendeu por que o chute deu errado? Porque a gente ficou com uma equação que é impossível. Não tem como a gente resolver essa equação. Não, não tem como, certo, 4 vezes essa exponencial aí ser igual a zero. Em todos os cantos que tinha o a gente cancelou tudinho. Agora vem a pergunta. O que é que aconteceu aí de especial nesse exemplo para que o chute desse errado? Para a gente entender melhor, vamos ver o seguinte, ó. Ó, na hora que a gente substituiu no lado esquerdo a solução que a gente achava que era a solução, que era a solução particular, deu zero, né, pessoal? Ou seja, isso aí não seria solução da equação não homogênea. Seria solução de qual? Se está dando zero. Seria solução da homogênea associada, certo? Vamos dar uma olhadinha em quem que é a equação homogênea associada aí. Quem que é a solução da equação homogênea associada. Então, isso aí vai permitir que a gente entenda por que, que aqui está dando errado, tá? Então, vamos ver. Quem é que é a equação homogênea associada? É a mesma equação que tem lá, só que do lado direito, ao invés de ser a função que a gente tem, vai ser zero. Certo? Então, vai ser y duas linhas menos 6 vezes y' mais 8y igual a zero. Aí, quem é a equação característica aí da gente? Vai ser r ao quadrado menos 6r mais 8 igual a zero. Aí a gente quer achar quem são as raízes disso. Tem duas opções, né? Eu posso fazer por Bhaskara ou posso fazer por soma e produto. Vai ser mais rápido.
A soma das raízes vai ser, ó, 6 e a multiplicação das raízes vai ser 8. Então eu quero dois números que multiplicados eles deem 8, certo? E que somados deem 6. Vai ser 2 e 4, certo? Então as minhas raízes seriam R1 igual a 2 e R2 igual a 4. Dessa forma, quem é que é o YH da gente? Quem é a solução da homogênea associada, geral? Vai ser, ó, lambda 1 é elevado a 2x mais lambda 2 é elevado a 4x. Beleza, né? Isso aí a gente já tinha visto antes. Agora, olha, quem é que eu estou chutando que é a solução particular? É uma, ó, constante vezes exponencial, né? Sendo que, ó, essa parte aqui já me diz o quê? Que é elevado a 2x é solução de quem? Da homogênea. E se ela é solução da homogênea, multiplicar ela por alguma constante ainda é solução da homogênea. Aí, pronto. Se eu tenho algo que é solução da homogênea, é possível ser solução da não homogênea? Não. Porque se é solução da homogênea, quando eu substituir do lado direito, tem que dar o quê? Se é solução da homogênea associada. Quando eu substituir no lado direito, tem que ficar igual a zero, certo? E se fosse solução da não homogênea, aí do lado direito tinha que dar o quê? A função que tiver lá, que não é zero, certo? Então é impossível. Se eu chegar em algum caso que o meu chute já seja a solução da homogênea associada, o chute vai dar errado. Então é isso aí que garante pra gente quando que o chute vai dar errado, certo? Então, ó, mais um motivo para a gente começar tentando resolver a homogênea associada. Por quê? Porque além de a gente precisar dela para montar a solução geral da não homogênea, como a gente já tinha visto, olhando para a solução dessa equação homogênea associada, eu consigo ver também, eu consigo ter ideia se o chute da solução particular vai dar errado, certo? Porque o chute não pode ser solução da homogênea. Vocês entenderam? Se o chute for solução da homogênea já, vai dar errado. A gente vai chegar na hora que substituir, vai dar zero e ser igual a algo que é diferente de zero. Vai dar zero igual a função da gente do lado direito. Tá bom? Vai dar zero igual a função do lado direito. Então, não vai ter como, né? Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam por que que tá dando errado aí? O que é que tá fazendo com... E o que é que tá fazendo com que o chute dê errado? Tá, então, se deu errado, não é aquele negócio que a gente chora, né? E aí desiste, não, tá? A gente vai modificar o chute para que ele dê certo agora. Oi, 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 pode falar, Clara, diga. Ah, beleza, tá bom. Então, eu vou modificar o chute para ele dar certo agora. E a ideia para modificar o chute é a mesma ideia que a gente fez lá no caso que a gente estava resolvendo a equação, a equação, a equação linear de segunda ordem homogênea com os coeficientes constantes, em que o delta dava zero. A gente achava quem era uma solução e como é que fazia para determinar quem era a outra? Multiplicava por x, certo? É o que eu vou fazer aqui, beleza? Eu vou pegar o meu chute inicial. Se eu perceber que ele vai dar errado, é, eu multiplico ele por x. Por que que eu faço isso? Eu faço isso porque dá certo, beleza? Não tem muita explicação não para fazer. A gente faz porque dá certo. Tá, e se acontecer de depois que eu multiplicar por x, ainda o chute continua dando errado? Ou seja, multipliquei por x e ainda continuou sendo solução da equação homogênea. O que é que eu faço? Multiplico de novo, certo? Eu multiplico por x o número de vezes que eu precisar multiplicar para eu não chegar mais em um chute que seja solução da homogênea associada, tá? Agora, eu vou ficar a vida toda multiplicando, certo? Pode ser que aconteça isso.
Não pode ser que aconteça isso. O número máximo de vezes aqui que eu vou multiplicar será 2 vezes, tá? Exatamente por quê? Porque eu estou com uma equação que é de segunda ordem, beleza? Se acontecer isso, de é, a minha solução inicial já ser solução, multiplicando por x também já ser solução, então eu já tenho duas soluções da minha equação homogênea associada, que são LI. Então, se eu multiplicar por x de novo, ela vai ser LD. Desculpa, se eu multiplicar por x de novo, ela não vai ser combinação linear das outras duas, certo? Então, quando eu multiplico por x pela segunda vez, essa aqui, ó, essa nova, não vai ser solução mais, certo? Porque lembra que a dimensão é 2. Então, eu não tenho como essa aqui, ó, que está multiplicada por x ao quadrado, ser gerada por essas duas. Então, essencialmente, se eu tivesse com alguma equação que fosse de ordem n, o número máximo de vezes que eu iria multiplicar aí por x seria n. O número máximo de vezes que eu posso multiplicar seria a ordem, tá? Mas não é sempre que eu preciso multiplicar todas as vezes. Tem muitos casos que se eu multiplicar apenas uma vez, já vai dar certo. Que é o que acontece aí nesse exemplo, por exemplo, tá? Vamos ver que realmente dá certo. Então, eu vou dar é, vou dar um novo chute agora, que vai ser yp igual a, que é o meu chute antigo, né? A vezes exponencial, sendo que eu vou agora acrescentar esse x aí no meio multiplicando. Certo? Então, isso aqui ó, já é o meu a vezes é, a minha exponencial. Certo? Constante vezes exponencial já está aparecendo lá na minha equação, na minha YH. Então, sempre que isso acontecer, vai dar errado. Beleza? Então, pronto. A dica é essa. Você começa montando quem é o YH, e aí você vê se alguma parte do chute, se o chute ele aparecer dentro da equação homogênea, da minha solução homogênea, vai dar errado. Então é, você multiplica o chute por x. Se continuar aparecendo, multiplica mais uma vez. Vamos finalizar aqui esse exemplo para a gente ver quem são as derivadas aqui. Vamos fazer aqui em cima para liberar espaço. Y P' vai ficar A vezes x, né? Aí a derivada é A, vezes a exponencial, mais AX vezes derivada da exponencial vai dar 2AX vezes a exponencial. Deriva de novo. Y, duas linhas, vai ficar o quê? 2A é a 2x, certo? Mais 2A é a 2x, mais 4AX é a 2x. Vamos substituir. Vou voltar aqui para o azul. Então a gente vai ter, ó, segunda derivada e vai ficar, ó, 4a é a 2x, mais 4ax é a 2x, juntei esses dois aqui, tá? Esses dois aqui. Menos, pronto, aí fica menos 6 vezes a primeira derivada, aí vai dar menos 6a é a 2x, menos 12ax é a 2x. Beleza. Mais 8 vezes o y. Então, mais 8a x é a 2x. Isso aí tem que ser igual a 4 é a 2x. Fazendo aí esses cálculos, ó, se eu fizer aqui ó, esse somado com esse, vai dar o quê? Aí vai dar menos 2a é a 2x. E se eu junto agora esse com esse e com esse, aí vai dar o quê? Aqui eu tenho 4 com menos 12 deu menos 8, mais 8 deu 0. Então agora quem se anulou foi esse. Ó. Esse não tinha problema nenhum de se anular, não, porque do outro lado não tem o termo que é x vezes exponencial, certo? Só tem o termo que é só com exponencial. Aí esse termo é que não podia se anular. Beleza? Esse termo é que não podia dar errado. Que não podia se anular. Então ficou igual a, pronto,
4 vezes a exponencial, simplifica a exponencial, já deveria ter simplificado ela antes. Aí vai dar A igual ao quê? 4 sobre menos 2 dá menos 2. Agora sim. Aí qual é a resposta da gente? O YP vai ser menos 2, x é a 2 vezes x. Alguma pergunta? Beleza, né? Então, deu errado, multiplica por x, certo? Deu errado, multiplica por x, certo? Tranquilo? Vamos continuar, vamos fazer mais uns exemplos. A gente ainda tem mais um, mais dois, três, quatro. Pronto, quatro exemplos. E aí a gente finaliza a aula, tá? Então vamos para mais um. Nesse aqui agora, a gente vai pegar o seguinte. Y duas linhas, certo? Mais 4y igual a 5 vezes o seno de 2 vezes x. Então agora, o que é que eu digo para vocês? Sempre comecem olhando para a equação homogênea associada, certo? Mesmo que a pergunta seja, ache uma solução que seja particular, ou seja, não está perguntando nada sobre a homogênea associada, né? Porque se fosse, ache a solução geral, aí beleza, você tinha que achar quem era o YH para montar a solução particular, que seria YH somado com Y P. Mas mesmo que a pergunta seja só qual que é o Y P, qual que é o Y particular, ainda assim, vamos começar fazendo quem é o YH. Por quê? Porque ele é que vai indicar para a gente se o chute do YP vai dar errado. Tá certo? Sempre começa com ele, então. Deixa eu acender a luz rapidinho aqui, tá? Não esqueci é, é, que tinha que acender antes da aula. Mas beleza. Então, o que é que eu vou fazer aqui primeiro? Começar olhando para a equação homogênea associada. Quem é que vai ser a equação característica aqui? A gente vai ficar com r ao quadrado. Aí seria, ó, mais. Não tem o termo com o y', né? Então vai ficar mais 0 vezes r mais 4 igual a zero. Então não tem o 5 sendo de 2x. Por quê? Porque é da equação homogênea associada, tá certo? Quais são as minhas raízes aqui? R ao quadrado tem que ser igual a menos 4, beleza? Portanto, o R vai ser quem? Vai ser igual a raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de é, é, 4, né? Mais ou menos isso. Ou seja, R vai ser mais ou menos 2 vezes I. Beleza? Mais ou menos 2I. Então, no caso, deu 0, mais ou menos 2I, né? Quer dizer que o alfa, da forma que a gente tinha mencionado antes, o alfa é 0 e o beta é 2. Então, o YH vai ser quem? Lambda 1. O alfa vai para o expoente. Então, vai ficar E elevado a 0x. E elevado a 0 é 1. Então, não preciso colocar as exponenciais. Então, fica exponencial, que vai ser 1 vezes o seno de beta vezes x, mais lambda 2, aí ficaria vezes a exponencial, que vai dar 1, vezes o cosseno de 2 vezes x. Então, esse aqui é que é o YH da gente nesse exemplo. Beleza, né? Agora eu vou olhar para o YP, para a solução particular. Quem que seria
quem é que seria o chute ingênuo da gente, né? O chute certo, sem se preocupar com se ele vai dar é, errado ou não. Ó, como aqui eu tenho esse seno, então aqui eu coloco uma combinação linear de um seno e de um cosseno do mesmo ângulo, certo? Mas aí pronto, agora olha para o YP e olha para o YH. Esse chute vai funcionar ou, 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 ou ele vai dar errado? Ele vai dar errado. Por quê? Porque eu estou supondo que a solução particular já é da mesma forma que a solução da homogênea. Então vai dar errado, certo? A solução particular já é exatamente, certo, idêntica ao YH. É uma constante vezes o seno de 2x, mais outra constante vezes o cosseno de 2x. É exatamente o que tem no YH. Então vai dar errado. Multiplico por x, certo? Então vai dar errado aqui. Vai dar errado por quê? Porque é o mesmo formato do YH da gente. Então o YP da gente agora vai ser multiplicado por x. Então vai ficar AX seno de 2x mais BX cosseno de 2x. Agora vai dar certo? Bem, eu não mostrei que dá certo ainda, né? Mas dá certo, tá? E o que eu tenho que olhar só para ver se vai dar certo ou se vai dar errado é se esse chute ele aparece na solução particular, na solução homogênea, no YH. Ele aparece? Não, não tem nenhum termo lá que seja seno vezes x, não tem nenhum termo que seja cosseno vezes x. Só tem o seno e o cosseno sozinhos com a constante multiplicando. Então essa parte aí, ó, com esse novo YP, ele não está na solução da homogênea. Então é ele que a gente vai testar. Beleza, né? Então vamos para as contas, tá certo? Vamos para as contas. Tem que derivar y é, é, a derivada dele aqui vai ficar o quê? Vai ficar ax, né? A derivada disso vai ser a vezes o seno de 2x mais ax vezes derivada do seno, então vai ficar mais 2ax cosseno de 2x. Agora na outra parte, mais b cosseno de 2x, mais bx derivada do cosseno, fica menos 2bx seno de 2x. Se quiser aí já dá uma, já, já organiza, né? Quem que multiplica o seno, fica a menos 2bx, certo? Se achar que isso vai melhorar, tá? Se achar que não melhora, vai continuando normal mesmo. Beleza? Mas eu acho que melhora. Então fica isso aqui vezes o seno. Qual que é o coeficiente agora? É, é, agora para o cosseno fica 2ax mais b. Certo. Vamos lá. Quem é a segunda derivada agora? Segunda derivada vai dar, ó, derivada desse termo aqui vai dar menos 2 vezes b, seno de 2x, certo? Mais esse termo vezes a derivada do seno. Então vai ficar mais 2 vezes a menos 4bx cosseno de 2x. No outro agora, mais 2a cosseno de 2x, mais 2ax mais b, vezes derivada do cosseno de 2x. Vai sair aquele menos 2 multiplicando. Aí fica mais menos 4ax menos 2b seno de 2x. Juntando tudo, que é o coeficiente do seno? Seno vai vir desse, certo? Seno vai vir daqui e vai vir daqui. Então, juntando, ficou menos 4ax menos 4b,
seno de 2x, mais, aí com cosseno, aí vai vir desse aqui e desse aqui. Aí vai ficar mais 4a menos 4bx cosseno de 2x. Certo, vamos lá. Respira fundo e vamos. Substituindo agora, vamos fazer aqui de verde agora, só para variar um pouquinho. Segunda derivada vai ser esse termo aí, certo? Deixa eu fazer assim, ó, yp duas linhas mais 4yp tem que ser igual a 5 seno de 2x. Agora, repara, eu só vou precisar desse, né? E desse aqui, tá? Porque são os únicos termos que aparecem na minha equação. Então, vamos tentar já ir direto. Eu tenho que juntar ó, isso aqui com o que é 4 vezes isso, né? Com 4 vezes isso. Então, o que é que vai ficar? De verde ainda. A gente já tinha menos 4ax com menos 4b, que era o coeficiente do seno que vinha daqui. E daqui vem o quê? Isso aqui vezes 4, então mais 4ax. Seno de 2x. Mas na outra parte agora, eu vou ter isso aqui, mais esse coeficiente aqui vezes 4. Então vai ficar 4a menos 4bx mais 4bx. Cosseno de 2x. E isso aí tem que dar igual ao quê? A 5 seno de 2x. Se vocês entenderam o que, que eu fiz, foi só para agilizar o processo. Tá? Toda vez que eu dou voltando aqui para o Meet, que eu abro no chat, a última mensagem que tá vai dar errado. Aí toda vez eu acho que que eu errei alguma coisa. Então agora vamos se simplificar ali, né? Vai dar para a gente cancelar aqui, ó. Vai dar para cancelar esse com esse e esse com esse. E aí vai ficar. Eu igualo eu vou igualar os coeficientes, né? A gente vai ter, ó, menos 4b, que é o coeficiente do seno do lado esquerdo, vai ter que ser igual ao coeficiente do seno do lado direito, que é 5. E igualo também aqui, ó, 4a, que é o coeficiente do cosseno do lado esquerdo, ao coeficiente do cosseno do lado direito, que não aparece, é 0, então. Então, o a é 0 e o b é menos 5 sobre 4. Certo? Então, qual é a resposta? A solução particular vai ser menos 5 sobre 4. O b é o que ficava com quem? Com cosseno. Então, menos 5 quartos vezes x vezes cosseno de 2x. Essa é a resposta. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta aí? Massa. Bora lá. Ainda tem mais 2 exemplos para a gente fazer aqui. Esse próximo aqui é um caso em que eu preciso multiplicar mais de uma vez por x, tá certo? Então a gente vai ter ó, y duas linhas menos menos 6 vezes y' mais 9y aí igual a elevado a 3x. Então, inicialmente, olhar para a equação característica. Quem que é a minha equação característica aqui? R ao quadrado menos 6r mais 9 igual a 0. Beleza? Então, aqui vamos fazer por Bhaskara agora. Quem é o delta? Vai ser menos 6 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C
ficou 36 com menos 36, deu zero. Então, os valores de... vai só ter um valor de R, né? Menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. Só tem um valor que é 3. Ó, é o mesmo número que está aqui, ó, no expoente. Vai dar problema, tá certo? Vai dar problema. O YH da gente vai ser quem? Vai ser lambda 1 é elevado a 3x mais lambda 2 vezes x vezes e elevado a 3x. Então, quem é que seria o chute inicial da gente? Mesmo formato do lado direito. Então, seria a elevado a 3x. Vai dar certo? Não vai. Por quê? Porque já é solução. Ó, aqui, ó. Certo? Eu já estou com uma constante vezes a exponencial. Então, isso aí não pode ser solução da equação não homogênea, porque já está na solução da equação homogênea. Então, eu testo multiplicando por x. Vai ficar ax exponencial. Aqui vai dar certo? Não, porque ó, agora eu vou pegar essa parte daqui. Constante vezes x vezes a exponencial. Também já é solução da homogênea associada. Então, essa aí também não tem como ser solução. Então, deu errado de novo, multiplico por x mais uma vez. Então, o meu chute agora vai ser ax é elevado a 2 é elevado a 3x. Agora, beleza. Agora, essa função aí, esse chute, não está mais aparecendo na solução da equação homogênea associada. Agora é ele que eu vou verificar, tá certo? Então aí aconteceu aquilo que eu tinha falado. Eu tive que multiplicar mais uma vez por x, duas vezes. Mas duas vezes é o máximo de vezes que eu vou ter que multiplicar se a equação for de segunda ordem, tá? Se por acaso vocês estiverem fazendo em algum momento da vida de vocês, estiverem estudando alguma equação que seja de ordem 5, por acaso, o número máximo de vezes que vocês poderiam ter que multiplicar por x seria 5 vezes. O número máximo de vezes é igual à ordem da equação. Certo? Então vamos fazer agora as contas para ver como é que vai ficar. Então vamos para as derivadas. Primeira derivada, aí regra do produto, né? Vai dar 2ax vezes a exponencial, mais 3 vezes ax ao quadrado vezes a exponencial. Segunda derivada, aí vai dar 2a exponencial mais 6 vezes a vezes x vezes a exponencial. Essa parte aqui que eu fiz foi a derivada desse termo, tá? Mais derivada do outro agora. Vou aplicar de novo a regra. Vou aplicar a regra do produto. Aí vai dar mais 6ax elevado a 3x mais 9ax ao quadrado vezes a exponencial. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Professor, no caso de multiplicar por x de primeira só dá errado quando o delta é zero. Ou tem algum caso em que o delta vai ser diferente de zero e multiplicar ainda pode dar errado? Aqui só vai acontecer isso só nesse caso, tá? Que é o único jeito de x vezes a minha função já ser solução. E também só vai poder dar errado se a parte não homogênea lá no lado direito for um exponencial, tá certo? Porque, por exemplo, se o delta desse zero, certo? Se o delta desse zero, mas no lado direito eu tivesse, tipo, seno de x, por exemplo. Certo? Então, a minha solução particular seria combinação linear de seno e cosseno. Mas isso não vai ser solução da equação característica se o delta for zero. Tá entendendo? Seno e cosseno vai ser solução da equação característica, desculpa, lá da equação homogênea, se o delta for menor que zero. Então, não é que depende só do delta, depende do delta e de quem tiver do lado direito. Beleza? Certo? Cuidado para não achar que sempre que o delta for zero, multiplica por x.
É se o delta for zero e quem tiver do lado direito for um exponencial, tá? E for exatamente a exponencial que é a minha raiz. Se por acaso aqui em cima, ó, aqui não fosse 3, se aqui fosse 8, por exemplo, a, a, aí daria problema se eu colocasse isso aqui pro chute. Não, né? Beleza? Então, é uma mistura. Depende do delta e depende da função que tiver do lado direito. Então, para não complicar muito, para não ficar tipo, com vários casos. Se do lado direito eu tiver um exponencial e o delta for isso, aí eu vou fazer alguma coisa. Se do lado direito eu tiver se tiver seno e cosseno e o delta for sei lá, negativo, aí eu vou fazer outra coisa. Você monta quem é o YH, aí olha, o meu chute já tá aparecendo lá no YH. Se tiver, vai dar errado. Beleza? Se não tiver, aí segue o jogo. Tá tranquilo? Deixa eu apagar aqui para ninguém se confundir. 3 aqui em cima de volta. Ok, então, substituindo na equação, bem, aqui dá pra gente simplificar um pouquinho, né? Fica 2a exponencial mais 12ax exponencial mais 9ax ao quadrado exponencial. Então vamos lá. Substituindo. Substituindo, aí vai ficar, ó, segunda derivada, 2a exponencial mais 12ax exponencial mais 9ax ao quadrado exponencial menos 6 vezes a primeira derivada. Então já vou multiplicar logo aqui, tá? Então vai ficar, ó, menos 12ax exponencial menos 18ax elevado a 2 exponencial mais 9y, então mais 9ax2 é elevado a 3x igual a é elevado a 3x. Simplificar, né? Ó, do lado de cá não tem x vezes exponencial, nem tem x ao quadrado vezes exponencial, né? Então, do lado esquerdo, todo mundo que tiver x vezes exponencial e que tiver x ao quadrado exponencial vai ter que se cancelar, tá? Beleza? Então, ó, 12ax menos então 12ax direto. Então cancelou esse termo com esse aqui. Aqui, 9ax elevado a 2 mais 9ax2 menos 18ax2. Então, também cancelou esse com esse e com esse. Só restou 2a exponencial igual a exponencial. Cancela a exponencial, a vai ser 1 meio. A é 1 meio. Então, o YP, nesse caso, é 1 meio, x elevado a 2 é a 3x. Deixa eu ajeitar esse 1 meio aqui que tá estranho. Beleza? E aí, pronto, pronto. E aí, pessoal, beleza? Tá bom, vamos fazer mais 2 exemplos aqui e a gente finaliza a aula de hoje. Então aqui, ó, mais uma vez, esse exemplo é só para determinar qual que é o formato, tá? Então determine a forma do YP, certo? De acordo com o método dos coeficientes a determinar, para a equação. Fica y duas linhas, menos 3y' mais 2y igual a 2x elevado a x.
certo? Então, primeira coisa, mesmo que a pergunta só seja quem que é o YP, começa resolvendo quem é o YH, porque isso vai dar a gente a intuição se o chute vai dar certo ou errado, tá bom? Então, quem é que é a equação característica aqui? Vai ficar r ao quadrado menos 3r mais 2 igual a zero. Ou faz Bhaskara ou faz soma e produto. Se fizer por soma e produto, aí a gente vai querer vai querer dois números que somados deem 3 e que multiplicados deem 2. Então vai ser 1 e 2, né? R1 igual a 1, R2 igual a 2. Ó o indício que vai dar errado aqui, ó. Aqui é 1 coeficiente, né? Aqui também é 1. Certo? Isso aí é um forte é, indício que vai dar errado. Então, vê, eu vou ter YH vai ser lambda 1 vezes E elevado a x mais lambda 2 E elevado a 2 vezes x. Certo? Então, quem que seria o meu chute? O meu chute a princípio. Ó, 2x é um polinômio que é de grau 1, né? Então, a gente vai ter ax mais b é outro polinômio que seja de grau 1 vezes a exponencial. Esse seria o chute seria o chute ingênuo, né? O chute certo sem a gente pensar em mais nada. Agora esse chute vai dar errado, beleza? Por que que esse chute vai dar errado? Por causa do seguinte, ó, se a gente expandisse isso, ficaria assim, ó, ax é elevado a x, certo? Mais b é elevado a x. Ó, esse pedacinho aqui, ele é a mesma coisa que esse pedacinho aqui. É, ele é, é, ele é uma constante vezes é elevado a x. Quer dizer que esse pedacinho aí já é solução da homogênea. O que é que isso significa? Bem, primeiro, aí tem uma diferença, né? Nos outros exemplos, o chute é, inteiro já aparecia no YH. Aqui não é o chute inteiro que aparece no YH, é só uma parte do chute. Mas mesmo assim, isso vai dar problema. Por que que isso vai me dar um problema? Porque na hora que eu substituir na minha equação, como b vezes exponencial já é solução da homogênea, todos os termos que envolverem o b vão ser cancelados. A parte que envolver o b, quando eu juntar todo mundo, vai dar zero. Por quê? Porque esse negócio já é solução da homogênea. Então, na hora de a gente montar o sistema, do lado esquerdo, o único coeficiente que ia restar ainda seria qual? Seria o A, porque ele é relativo a algo que não está no YH. O B, ele ia sumir. E aí eu não ia conseguir resolver o meu sistema. Eu não ia conseguir dizer quem é o YP. Por quê? Porque tem esse pedacinho dele aí que já está no YH. Vocês entenderam? Vou. é, eu tinha explicado agora, mas eu vou realmente mostrar agora que o B vai desaparecer, tá? Só para adiantar, então não basta que eu veja se o YP não aparece no YH. É mais ainda. Eu tenho que ver se nenhum pedaço do YP aparece no YH. Tá certo? Vocês entenderam isso que eu falei agora? É nenhum pedaço, para que o chute dê certo, nenhuma parte, certo? Nenhuma parcela do YP pode aparecer no YH. Como aí já tem uma parcela do YP que aparece no YH, o chute vai dar errado. Eu não vou conseguir achar quem é o B, que é esse coeficiente relativo aí que já aparece no YH. Entendendo o que eu falei? Se alguma parte do YP já tiver no YH, vai dar errado. Você tem que multiplicar por x de todo jeito. Mas vamos verificar aqui que realmente vai dar errado, tá? Porque não é só
Eu falo, mas também precisa mostrar. Vê, ó, então vai dar errado, tá? Por que vai dar errado? Porque tem uma parte que já está no YH. Quem é que seria a derivada aqui? Vamos fazer do jeito que está aí agora, tá? Vai ficar a exponencial mais ax exponencial mais b exponencial. E a segunda derivada, aí vai ser a exponencial mais a exponencial mais ax exponencial mais b exponencial. Então, quem é que é a segunda derivada? Segunda derivada vai dar ó, 2 vezes a exponencial mais ax exponencial mais b exponencial. Primeira derivada, então vai ficar ó, menos 3 vezes a primeira derivada. Quem é a primeira derivada? É a exponencial mais ax exponencial mais b exponencial, certo? Mais 2 vezes a função, então mais 2 vezes ax exponencial mais b exponencial. Eu quero que isso aí seja 2x exponencial. Aí vamos ver, ó, vamos juntar todas as partes que envolvem só o. É, é, que envolvem o b, tá? Aqui eu tenho b vezes exponencial menos 3b exponencial, deu menos 2 vezes b exponencial, mais 2 vezes b exponencial. Então, vai cancelar esse termo com esse termo e com esse termo aqui. Não vai restar nenhum b do lado esquerdo. Então, como que eu vou resolver o sistema? Certo? Vai ficar um sistema que a gente tinha duas incógnitas, mas é impossível calcular uma delas. Então, o chute dá errado. Por que que deu errado? Porque tem uma parte do chute, ó, tem uma parte dele já aqui, ó, que já aparece no YH. Basta que aconteça isso. Pode ter 1 milhão de termos lá no chute, tá certo? Se tiver um termo que apareça no YH, já vai dar errado. Não importa que todos os outros eles estejam. É, ok, se tiver um que apareça lá, dá errado já. Então eu tenho que multiplicar por x aqui até que eu não fique com nenhuma parte do YP aparecendo lá no YH. Então vamos corrigir esse chute. Certo? Corrigindo. Aí vai ficar o YP vai ser quem? Vou multiplicar por x. Então vai ficar ó, ax elevado a 2 mais bx é elevado a x. Agora, vai dar certo ou vai dar errado? Agora vai dar certo, tá certo? Porque o que me interessa é a gente olhar isso e a solução da homogênea associada. Na homogênea associada, ó, o que é que eu tenho? Somente constante vezes exponenciais. Nesse meu YP que eu tenho aí agora, eu tenho algum termo que vai ser uma constante vezes um exponencial? Não, negativo, certo? Os termos que eu tenho vão ser x elevado a 2 vezes exponencial e x elevado a 1 vezes exponencial. Então, aí não tem nada que atrapalhe o método. Então, esse aí é que é o chute que o método indica. É o YP que o método prevê. Vocês entenderam? Então, a gente precisa multiplicar por x, mesmo que só seja algum pedacinho, certo? Que seja já uma parcela específica do YP, do chute, que apareça no YH. Se acontecer isso, o chute vai dar errado. Porque esse coeficiente aí relativo a esse termo que já aparece no YH, quando eu substituir na minha equação, ele vai ser cancelado em todos os termos. Então, eu não vou ter como determinar ele. Tá? Beleza? Falta um exemplo só para a gente finalizar. Vamos lá. Esse aqui, de novo, vai determinar qual é o formato, tá? Então, determine
a forma do YP para a seguinte equação. Vai ser y duas linhas, menos 6 vezes y' mais 13y, igual, ó, aí vê, x elevado a 2 vezes e elevado a 3x vezes cosseno de 2x. Então, quem não fez ainda a última questão da lista, certo? Presta atenção, porque essa aí, ela é muito parecida, tá? Então, a primeira coisa a fazer é olhar para o olhar para o YH, para a equação característica, e ver quem é a solução da equação homogênea associada. Vai ficar R elevado a 2 menos 6 vezes R mais 13 igual a zero. Se eu tentar fazer aí por soma e produto, eu não vou conseguir. Eu vou tentar achar dois números que somados eles deem 6 e que multiplicados eles deem 13, certo? 13 é, ele é um número primo, né? Então, se eu quisesse achar dois inteiros que multiplicados dessem 13, as opções seriam 1 vezes 13 e menos 1 vezes menos 13, mas em nenhum caso a soma dá 6. Então, soma e produto aqui vai ficar complicado de fazer, é melhor a gente ir logo para o delta, tá? Para fazer Bhaskara. Então, o delta vai ser o seguinte, ó, vai ser 36 menos 4 vezes A vezes C. Pronto, 4 vezes 13 vai dar 52, a 36 menos 52 dá menos 16. Beleza, então isso aqui vai ficar, ó, menos 1 vezes 16, para gente tirar a raiz, né? O que é que vai ser R aqui? Vai ser menos B, 6, mais ou menos a raiz aí do delta, ó, que vai ser raiz de 16 vezes raiz de menos 1 sobre 2 vezes A. Ou seja, ficou 3 mais ou menos 2 vezes I. Daí o A o A não, o alfa, né? É 3 e o beta é 2. Isso quer dizer o quê? Que o YH da gente vai ser lambda 1 elevado a 3x vezes cosseno de 2x mais lambda 2 exponencial de 3x seno de 2x. Pronto, agora a gente vai para o chute. Quem é que seria o chute da gente? YP seria quem? Aí vamos lá, né? Lembra como é que ficava lá naquele outro exemplo que a gente viu lá atrás. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Onde foi que a gente fez? Foi aqui? Não, foi aqui. Não. Foi aqui, ó. Vê, a gente tinha polinômio vezes exponencial vezes seno. Então, como é que ficou a forma do chute? A gente repetiu a exponencial aqui na frente, multiplicando. E no resto, ficou o quê? É a forma do seno e do cosseno, que é uma combinação linear do seno e do cosseno, sendo que a gente muda os coeficientes. Ao invés de serem apenas duas constantes, como que ficam agora? Vão ser polinômios do mesmo grau do polinômio que estiver multiplicando ali na frente, certo? Então, como ali na frente a gente tinha x, então esses dois coeficientes dessa combinação linear aí vão ser quem? Vão ser polinômios de grau 1, que é o mesmo grau do x que tinha ali. Vocês entenderam? Só para a gente não precisar passar por esse raciocínio de novo aí, de a gente sair aglutinando constantes, tá certo? Mas se quiser fazer ele, fica à vontade, não tem problema nenhum. Então vai ficar a exponencial, certo? Lá na frente, e depois vai ficar essa combinação linear do seno e do cosseno, sendo que os coeficientes vão ser polinômios do mesmo grau do polinômio que aparece lá no lado direito. Se não entenderem, vocês falem, por favor, tá? Só para ir mais rápido aqui. Então, como é que vai ficar aqui? Repete a exponencial aqui na frente. E aqui dentro vai ficar o quê? Combinação linear do seno e do cosseno,
Sendo que os nossos coeficientes vão ser o quê? Vão ser polinômios do segundo grau. Então a gente vai ter ax2 mais bx mais c vezes o cosseno de 2x, certo? Mais dx2 mais ex mais f seno de 2x. A princípio, a resposta é essa. Agora eu tenho que ver se eu vou precisar multiplicar por x ou não, tá? Eu tenho que ver se alguma parte desse meu yp que está aí já vai ser solução da homogênea. Como que são as soluções da homogênea? Elas são o quê? Ó? Exponencial vezes o cosseno ou vezes o seno e vezes alguma constante. Então, vê se não é isso que aparece aqui, ó. Ó, exponencial, se eu multiplicar esse termo com essa constante aqui, vezes esse cosseno aqui, ó. Não é exatamente isso. Exponencial vezes o seno vezes o cosseno, quer dizer, multiplicado por uma constante. Da mesma maneira, exponencial vezes esse f aqui, ó, vezes o seno, já não vai ser isso aqui também, certo? Vai ser uma constante vezes a exponencial vezes o seno. Então vai dar ruim aí, não vai dar para ser esse chute, tá? Porque já tem dois pedaços da solução particular que já são soluções da homogênea. Então eu vou multiplicar por x agora, beleza? Multiplico por x, ou seja, vou fazer com que os graus desses polinômios da gente, eles aumentem. Então vai ficar yp na realidade vai ser o quê? Exponencial. E multipliquei os polinômios todos por x. Aí vai ficar ax3 mais bx2 mais cx cosseno de 2x mais dx3 mais ex2 mais fx seno de 2x. Agora tá ok ou não? Agora tá ok, né? Porque todo mundo que aparecer aí, certo? Todos os termos do YP vão ter pelo menos algum x que vai estar multiplicando. E não tem nenhum termo do YH que tenha algum x multiplicando. Então agora vai dar certo. Aí é essa aí que é a resposta. Certo? O exemplo lá do material não, lá da lista, é basicamente a mesma coisa, pessoal. Tá? Então é só repetir a argumentação que eu fiz aqui. Certo? Já tem uma questão de graça aí na lista. Alguma pergunta? Com isso, a gente finaliza essa parte sobre coeficientes a determinar, certo? Na aula que vem, na terça, aí a gente vai começar a falar sobre o outro método. E como eu tinha falado, o outro método ele vai ser mais geral do que esse. Esse só funciona se o f de x ele for polinomial, for exponencial, for um seno ou se for um cosseno, ou se for somas dessas funções que eu falei, ou multiplicações delas. E todos os coeficientes do lado esquerdo têm que ser constantes. No método da variação dos parâmetros, não. A gente pode ter coeficientes que sejam variáveis, certo? Vai funcionar para qualquer função que eu queira botar no f de x, lá no lado direito, mas tem o problema que vai passar por algum integral. Então, a integral pode ficar mais difícil. Então, certo? Apesar de esse método aqui agora que a gente viu, ele ser um método mais limitado, quando ele funciona, ele é mais fácil de resolver. Porque só depende de resolver algum sistema de equações. Pode ser chato de fazer, pode, mas é para isso também que existem métodos computacionais, né? Dá para resolver sistemas com computador de uma maneira muito rápida. Aí a gente resolve. Mas uma integral, se for uma integral muito complicada, pode não dar para fazer com computador. Pode ser que não tenha uma primitiva elementar, por exemplo, e aí a gente não consiga calcular qual que é a primitiva, tá? Aí pode dar outros tipos de problema no método da variação dos parâmetros. Mas é claro, nos exemplos da gente aqui sempre vai dar para resolver, tá?
Tô falando para problemas que sejam, tipo, na prática, se vocês precisarem resolver alguma equação assim, quando vocês estiverem fazendo uma pesquisa para alguma outra disciplina, certo? Para lá no trabalho de vocês, sei lá, ou se vocês vão usar isso alguma hora. Aí pode ser que vocês precisem escolher qual é o método que vai ser mais apropriado, tá bom? Vou finalizar aqui a gravação, tá? Mas se alguém quiser me perguntar mais alguma coisa, pode ficar à vontade.